Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto. Aqui, meus amigos. Para entender toda essa trama, vamos iniciar com o que aconteceu no último sábado. Com certeza todos estão a par, estão cientes deste último atentado, o terceiro atentado contra o Loirão, que foi noticiado praticamente no mundo inteiro. Foi manchete em todos os portais de notícia. Vamos lá. Tentativa de atentado contra o Loirão no mesmo hotel que Ronald Reagan, sofreu um atentado. Que coisa. Um momento que está mudando tudo em 2026. No sábado, dia 25 de abril de 2026, durante o tradicional jantar dos correspondentes da Casa Branca, em Washington, D.C., voltou a entrar para a história de forma dramática. Exatamente no mesmo hotel onde Ronald Reagan sofreu um grave atentado em 30 de março de 81. Um atirador armado invadiu o saguão, abriu fogo. O presidente Loirão foi retirado às pressas pelos agentes do serviço secreto, enquanto um agente de segurança ficou ferido no confronto, mas passa bem. Ele estava com colete à prova de balas e passa bem. Já vou adiantando aqui para vocês. O agressor, identificado como Collie Thomas Alley, 31 anos, lembrando que ele é doador do Partido Democrata, um professor, infelizmente, fanatizado, infelizmente, foi neutralizado no local. Ele portava uma espingarda, facas, pistola, estava bem equipado aqui o rapaz, bastante equipado mesmo. Seu manifesto encontrado pelas autoridades. É um manifesto bastante macabro, para dizer o mínimo, que mostra a sua insanidade. Não vou aqui mostrar o manifesto, porque não é necessário. Loirão e altos funcionários da administração eram alvos prioritários. O texto seguia uma lista hierárquica de prioridades, do mais importante ao menos importante. Além disso, Allen havia feito doações para a campanha de Harris para presidente, por meio da plataforma ActBlue. E esse já é o terceiro incidente grave envolvendo Loirão desde 2024. Primeiro, todos conhecem, dia 13 de julho de 2024, na Pensilvânia, estava em campanha e salvou, e foi salvo milagrosamente, por 1 milímetro. Foi a diferença entre a vida e a morte. 15 de setembro de 2024, lá na Flórida, um campo de golfe, também. Tinha um homem ali, mal intencionado, para dizer o mínimo. E agora, 25 de abril de 2026, o Washington D.C. ataque direto em Washington Wilton, no hotel do evento. Pois é. Loirão reagiu com firmeza à demonstração de liderança em declarações iniciais e afirmou que o incidente não parece estar relacionado à batalha com o Irã. Não. Na verdade, esse incidente está relacionado com a batalha global pelo domínio financeiro e a entrega das tecnologias. Esta que é a realidade. Mas deixou claro que a investigação seguirá até o fim. Ainda mais impactante foi o gesto humano. Loirão ligou pessoalmente para o jornalista John Cal, da ABC News, para saber se ele estava bem após o tiroteio. Lembrando que este jornalista é um ferrenho crítico do Loirão, mas chama de tudo que é isto que você possa imaginar. Taxista, telefonista, e mesmo assim, Loirão foi solidário, apesar de tudo. Ele ligou para saber se eu estava bem com o que aconteceu ontem à noite, confirmou Cal, e ele confirmou ainda, e está aqui a postagem para vocês. Que coisa! Um jornalista militante, e mesmo assim, Loirão se compadeceu dele e telefonou pessoalmente para ele para saber se ele estava bem. Que coisa! Em uma declaração poderosa, Loirão reforçou uma verdade que ele próprio estudou ao longo de anos. Palavras do Loirão. Tudo isso é importante, meus amigos. Todos esses detalhes fazem parte do nosso dossiê. Então prestem atenção. Eu estudei cancelamento de pessoas, disse Loirão. E devo dizer que as pessoas que mais impactam, as que fazem mais. As que causam maior impacto são exatamente aquelas que eles perseguem. São alvo, em outras palavras. Eles não perseguem aqueles que não fazem muito.
Verdade. Eles vão realmente perseguir aqueles que querem mudar o mundo, ou melhor, estão peitando uma organização transnacional ilegal e o cartel bancário internacional, que o Loirão está combatendo. O cronômetro geopolítico está correndo. Enquanto o país ainda digere o choque do atentado, Loirão mantém a pressão máxima sobre o regime lá do Oriente Médio, que vocês bem conhecem. Ele deu um ultimato claro. O regime iraniano tem cerca de 3 dias antes que a infraestrutura petrolífera seja destruída. Apenas 3 dias. As reservas de armazenamento estão no limite. O colapso pode vir mais cedo do que muitos esperam. E pelo visto já chegou. Segundo a última postagem do Loirão, onde os próprios líderes, lembrando que ali é um regime rachado, estão clamando por um acordo. Que reviravolta. Mesmo que analistas considerem que o prazo pode se estender um pouco, o recado é inequívoco. O tempo está correndo. Que coisa. Aqui está a referência para vocês na tela da Fox News. Longe de enfraquecer Loirão, esse atentado fracassado está gerando um raro momento de união nacional e entregando a ele um forte capital político. Essa que é a realidade. É um capital político forte. Então o Loirão saiu fortalecido deste atentado fracassado. O episódio reforça sua imagem de líder resiliente, perseguido exatamente por causa do impacto que causa. Tudo indica que 2023 está se consolidando como o ano decisivo, o ano D. Possivelmente. Como esse novo impulso, Loirão ganha as condições ideais para acelerar a segunda fase. E parece que a segunda fase já se iniciou. De seu projeto estratégico. Encerrar o conflito no Golfo Pérsico com vitória ou acordo vantajoso. Consolidar a doutrina Monroe 2.0 na América Latina e, pelo visto, já se iniciou com afastamento lá lá no país, aqui vizinho, de 8 juízes. Notícia de hoje. Ok? Então já se iniciou com força total. Sem falar que o país da ilha caribenha também já está na mira. Isso são com várias fontes oficiais. Avançar na desclassificação de documentos sobre corrupção interna, impulsionar a revelação de arquivos sobre o APS, lembrando que o próprio Kash Patel afirmou que esses documentos já estão engatilhados para serem lançados. E será um verdadeiro escândalo, sem precedentes, possivelmente, na história dos Estados Unidos. Que coisa! Muitas coisas impactantes sendo engatilhadas, que pode realmente mudar tudo rapidamente. Impulsionar a revelação de arquivos sobre o APS, que também já está engatilhado. Loirão confirmou 2 vezes que esses arquivos irão sim chegar. A gente sabe que Loirão precisa resolver outras pendências para chegar nesse ponto. Mesmo porque não tem como dividir os holofotes, as atenções, com algo desta magnitude, com o conflito em andamento. E o Loirão tem outra prioridade, que é desmantelar o sistema babilônico financeiro, que tem sede em Londres. Londres. Por isso que o príncipe Charles está nos Estados Unidos. Príncipe não, rei agora, né? Está nos Estados Unidos para negociar. Talvez uma rendição. Possivelmente. Segundo a grande analista, a senhorinha maravilhosa que é a Susa Coquinda, que tem visão além do alcance. Que coisa. O atentado que tentaram usar contra ele está se transformando diante dos nossos olhos em combustível para a maior ofensiva de sua presidência. O tempo está correndo a favor de Loirão. A história está sendo reescrita agora e ele está no comando. Que coisa. Não ele, os chapéus brancos. Fim do conflito à vista, a maior manobra estratégica do Loirão está sendo montada. Uma manobra bastante ousada, como havia dito no início desta transmissão.
A situação do Irã mudou da noite para o dia. No sábado, o Irã cancelou as negociações de paz. O Irã simplesmente bateu na mesa e falou: não haverá mais negociações. Hoje ele analisa uma proposta concreta do Irã para reabrir imediatamente o Estreito de Hormuz. E esta proposta foi confirmada hoje, terça-feira, dia 28, segundo as notícias do dia. E encerrar as hostilidades, adiando as negociações nucleares para depois. Mas este ponto aqui não agradou o Loirão. O Loirão quer um acordo concreto. Porque, queira ou não, isso fica nítido, explícito, que é uma tentativa do regime de ganhar tempo. E, obviamente, que Loirão não vai cair nessa. Uma reunião de segurança nacional está marcada para o dia 27 de abril de 2026 na Casa Branca. Ontem teve essa reunião extraordinária. Que coisa. Então, todas as fontes aqui para vocês na tela, na CNN, vários portais diferentes. A China já orientou seus cidadãos a deixarem o Irã. Bom, se eles orientaram seus cidadãos a se retirarem, respectivamente, do país ali do Golfo Pérsico, é porque a coisa pode esquentar rapidamente, né? Isso é uma obviedade, mas precisa ser dito aqui. Antes do fim de semana. Enquanto isso, o Pentágono havia planejado uma batalha de pelo menos 5 meses. Por que eles calculam isso? Porque o Pentágono afirmou que para desativar e retirar as minas do Estreito de Hormuz ia durar 6 meses. Aí eles chegaram a esse número aqui de 5 meses, que é um número especulativo, tá? Não é um número oficial. Só para vocês entenderem o contexto. Agora, tudo indica que o cenário do conflito longo está sendo substituído por uma solução rápida. A estratégia por trás da manobra não se trata apenas de paz, é uma manobra ousada e brilhante do Loirão. Transferir o controle do fluxo energético global para os Estados Unidos, tirando o poder das mãos das grandes seguradoras de Londres, que manipulam o comércio global a partir do fluxo de petróleo. Então é uma forma de manipular o mercado com as seguradoras. Seguro lá em cima, o preço se eleva, dependendo da conveniência, o seguro abaixa, o preço abaixa também, uma forma de manipulação. E do sistema globalista que manipulava o mercado de petróleo há décadas. Sim, e com a conivência dos Estados Unidos. Até agora. Só que isso mudou. Encerrar as operações secretas na região para recuperar relíquias antigas e portais estelares de Stargate. Também esse é um ponto importante. Várias relíquias antigas e portais estelares. Por isso que o Loirão não está com tanta pressa assim de resolver esta questão, porque, queira ou não, essa pendência tem que ser elucidada antes. Que estão sendo disputados há anos. Usar o conflito iraniano como figura de proa para realizar a maior transferência de poder econômico do mundo moderno. É isso que está em jogo. E a maioria não percebeu. Do sistema financeiro globalista para o domínio americano. E quando é bom colocar aspas aqui, meus amigos, domínio americano, domínio dos chapéus brancos. Porque se o domínio financeiro, o controle financeiro está na mão dos globalistas, da BlackRock, do Fórum Econômico, do Banco Mundial, das seguradoras de Londres, da nobreza escura, é claro que você não tem como mudar, reconfigurar o sistema geopolítico, geoeconômico mundial. E muito menos entregar as tecnologias, porque isso é uma barreira praticamente intransponível. Então isso tem que ser resolvido antes. O mercado ainda não precisa... os mercados ainda não precificaram a paz. Eles precificaram a guerra, apostaram na guerra, em outras palavras. Se o acordo for fechado, teremos uma reavaliação brutal e instantânea nos mercados energéticos. Verdade. O elo com a divulgação de novas tecnologias. Como bem lembrou o engenheiro da NASA, Bob Oechsler, ele falou isso em 1993, que afirmou ter visto mais de 20 OVNIs e naves não humanas, além de engenharia reversa, de perto, denunciante
Lembrando que ele faleceu no ano de 2020. Não se trata de alienígenas, se trata de dinheiro. Essa aqui é a realidade. Então, primeiro, para você revelar as entidades não humanas e, por conseguinte, entregar as tecnologias, primeiro você tem que resolver a questão financeira. Isso é uma obviedade, mas tem que ser dito aqui novamente. Inclusive, esse próprio denunciante deixou isso bem claro numa entrevista em 1993. Ele que viu de perto, ou seja, uma testemunha de primeira mão, viu com seus próprios olhos, testemunha ocular, 20 naves de engenharia reversa, além de naves não humanas, autênticas. O sigilo em torno das tecnologias disruptivas, energia livre, medbed, propulsão avançada e muito mais. E falando em tecnologias médicas, daqui a pouco eu vou trazer a atualização do JP, que trata justamente disso. Existem principalmente para não perturbar o equilíbrio econômico atual. Sim, a indústria do combustível fóssil, a indústria farma, que, queira ou não, gira a economia mundial, aonde os globalistas dominam. Então, primeiro, você tem que controlar a economia. Tem muitas pessoas que não entendem isso. Enquanto o sistema financeiro globalista de Londres controlar o fluxo de energia e dinheiro, as grandes inovações ficam trancadas. Todas barradas no baile. Não vão sair dali, todas suprimidas. Então você tem que resolver isso antes, e é justamente o que o Loirão está fazendo. Loirão está literalmente quebrando esse cadeado. Ao tomar o controle do fluxo energético mundial, ele abre as portas para a liberação em massa de tecnologias que vão revolucionar o planeta. E isso coincide perfeitamente com a reunião do G20, em dezembro de 2026, onde o tema será discutido da prosperidade econômica a novas tecnologias, estará no centro das discussões. Então, o centro das discussões do G20, que será do G20 de dezembro de 2026, onde o próprio Putin foi convidado pelo Donald Trump, tá? Isso aqui notícia oficial, vai tratar de novas tecnologias. E quais são essas novas tecnologias? Eu acho que vocês já sabem. Energia livre, medbed, propulsão avançada. É o fim de uma era, é o começo de outra. A pílula da verdade está sendo cortada em pedaços menores. Como, parafraseando aqui, o nosso queridíssimo JP, daqui a pouco vou trazer o artigo do JP, que me citou na sua live como o principal. Eu fiquei muito lisonjeado, diga-se de passagem. Estou aqui no pelotão de frente no Brasil para divulgar a verdade. Que responsabilidade. Mas o processo está acelerando. O que estava trancado por décadas está prestes a ser liberado. O tabuleiro está virando. E desta vez o jogo está sendo jogado para valer. Ou melhor, para vencer. Fique ligado. O que acontece nas próximas horas e dias pode mudar o rumo da história para sempre. Tem o potencial para tanto. É claro que vai depender do resultado final. Espero eu que aconteça nesses próximos dias. Porque pelo menos existe essa possibilidade. Como irei demonstrar. Temis Viana. E para entender melhor e dar mais luz sobre esse assunto, eu recorro aqui à análise brilhante da Susa Coquinda. Essa tem visão além do alcance. Ela tem um canal no YouTube, tem no X. Essa mulher é fantástica. Uma sabedoria realmente diferenciada. Diferenciada mesmo. Espetacular. Tem visão além do alcance. A mão escondida por trás dos ataques de Loirão. O sistema imperial britânico em pânico. Análise de Susa Coquinda. As recentes tentativas de cancelamento contra o Loirão não são atos isolados de loucura. Não, claro que não. Alegaram um lobo solitário nas 3 ocasiões. Não. Eles querem parar o Loirão. Na verdade, eles querem parar a agenda antiglobalista dos chapéus brancos. Eles representam reações violentas de um sistema imperial em declínio, que vê no presidente americano uma ameaça existencial. Sim, a nobreza negra está em pânico total e absoluto. Britânica,
Não só a britânica, porque a realeza britânica representa toda a realeza espúria do continente europeu. Essa aqui é a realidade. Além das famílias, né? Vocês conhecem elas. Rockefeller, Rothschild, pois é. Fora as organizações transnacionais, Banco Mundial, Fórum Econômico, Davos, né? Pois é. O paralelo histórico com William McKinley. Em 1901, para quem não sabe, o presidente dos Estados Unidos, ele foi acho que o 20º presidente dos Estados Unidos, se não me falha a memória. Em 1901 sofreu um atentado, só que ele não teve um final feliz. Infelizmente, ele foi desencarnado, tá? Em 1901. Que foi o William McKinley, que impediu que esse sistema espúrio se estabelecesse, se infiltrasse nos Estados Unidos. Tanto é verdade que depois do seu cancelamento, anos mais tarde, em 1913, foi instituído o Fed americano, Federal Reserve, dos Estados Unidos, que é uma instituição privada e ao mesmo tempo pública. Então é uma coisa bizarra, que só existe nos Estados Unidos. Lembrando que o Fed americano é controlado por Londres e pelos globalistas. E o Loirão sabe disso. Por isso que o Loirão está batendo forte no Federal Reserve dos Estados Unidos. Agora vocês estão compreendendo. Fortemente nacionalista e protecionista que ameaçava o domínio britânico. Loirão revive exatamente essa tradição. Tarifas elevadas, ou seja, fortalecer a economia norte-americana, porque é o seguinte, para você combater a economia dos antigos senhores do mundo, primeiro você tem que fortalecer a sua. É o primeiro passo, fortalecer a sua. E ter autonomia econômica, poder, de fato, para depois seguir na segunda estágio, na segunda etapa. Então isso é uma pré-condição, um pré-requisito. Que ameaçava o domínio britânico. Loirão revive exatamente essa tradição. Tarifas elevadas, fortalecimento industrial americano, questionamento da OTAN. A OTAN está na marca do pênalti, né? Várias declarações, eu não preciso ficar relembrando vocês aqui, do próprio Pete Hegseth, né? O secretário do Tesouro também, Scott Bessent, todo mundo. O próprio Loirão está na marca do pênalti. Do livre comércio global e o poder do Federal Reserve. Pois é, e as pessoas falam, mas a autonomia do Banco Central. Que autonomia do Banco Central que é dominado por uma organização transnacional? O Banco Central tem que ser controlado pelo governo dos Estados Unidos. Isso é um ultrajante. Tem gente ainda questionando, não, porque o Loirão está atrapalhando a autonomia do Banco Central. Mas o Banco Central não pertence à América. Esse aqui é o ponto. Pois é. É usado para manipular o mercado financeiro global, aonde uma elite é favorecida, em detrimento do povo. A visita estratégica do rei Charles, ou melhor, desesperada. A ida do rei Charles a Washington foi uma missão urgente, de soft power. Poder brando. Para tentar ali negociar, fazer uma pressãozinha, usar a influência, para ver se o Loirão não seja tão rígido, né? Vamos rever isso, vamos entrar num acordo, para tentar dobrar o Loirão. Essa que é a verdade. Ganhar apoio, quem sabe, do Congresso. Já falou um monte de coisas sem sentido, né? No seu discurso de hoje, nem vou entrar no mérito aqui, alegando, né, que em breve haverá uma batalha contra o urso. Bom, se houver uma batalha contra o urso, aí é 3G, né? É isso que ele quer, é óbvio, é globalista. Ele quer isso, arrastar o mundo para uma 3G, para um Armagedon. Você não derrota militarmente uma potência nuclear. Impossível. Por isso que é uma potência nuclear, para não ser vencida militarmente. Você tem que negociar. Falando um monte de sandice. Para tentar conter o avanço do Loirão, relatório de Chatham House, da Câmara dos Lordes, revela o pânico da elite britânica. Sim, existe um relatório, onde eles estão muito preocupados com as políticas externas
do Loirão. Por isso que ele foi lá. Inclusive tem esse relatório aqui que confirma. Se o Loirão consolidar seu projeto, a perda de influência de Londres pode se tornar irreversível, ou seja, cortar a cabeça da serpente. Financeira. Porque tem vários inimigos. É bom vocês entenderem isso. Tem um inimigo financeiro, também tem um inimigo interno nos Estados Unidos, da superfície, que forma a camada burocrática da DS, e a camada mais profunda, que é os M12, que detém os segredinhos, né, das medbeds, das tecnologias, da propulsão avançada, dos OVNIs. Então é algo bastante complexo, com várias camadas diferentes. É como se fosse uma cebola, parafraseando aqui o nosso queridíssimo Tim Burchett. Ele mesmo falou, o Loirão é a única pessoa que pode realmente entender todas essas camadas. Tirar uma a uma e desfazer tudo. Camada por camada. E ele está fazendo justamente isso. A grande manobra estratégica de Loirão. Loirão está executando uma reconfiguração profunda na ordem geopolítica e econômica mundial. Porque o plano aqui não é libertar o Brasil, não é libertar a Venezuela, em Cuba, a Europa, é o mundo. É uma nova era tecnológica, é o futuro Star Trek que está em jogo. É algo muito maior, muito mais abrangente. Compreenda isso de uma vez por todas. É que tem gente que gosta de isolar as coisas. Por exemplo, se você ver só um ponto isolado, você não consegue entender o todo. Só fica no micro. Mas não, quem só fica se atendo ao micro não consegue entender o macro. E para você compreender as coisas de verdade, você tem que entender o macro, não o micro. Não ficar concentrado apenas num ponto isolado. Transferir o controle do fluxo energético global para os Estados Unidos. Enfraquecer o domínio das grandes seguradoras londrinas. Lloyd's of London. Desmantelar gradualmente o poder do Federal Reserve como pilar do sistema globalista. Reduzir a dependência da OTAN e do multilateralismo que beneficia elites transnacionais. A questão é bem simples. Se houver uma rendição por parte da oligarquia britânica globalista, Loirão acelera o desbloqueio do Estreito de Hormuz. Entenderam? Vamos supor que o rei Charles se renda totalmente. E o sistema financeiro. Vamos supor. Estou dizendo que vai acontecer. Uma suposição. Deixa bem claro. Suposição. Se houver uma rendição por parte da oligarquia britânica globalista, Loirão acelera o desbloqueio do Estreito de Hormuz e agiliza um acordo rápido. Não descartando uma ação militar fulminante, também está na mesa. Essa possibilidade. Se não houver acordo, ele manterá o bloqueio americano até que a transferência do fluxo energético seja completamente reconfigurada sob controle dos Estados Unidos. Sim, tanto é verdade que os Estados Unidos estão exportando petróleo. E as seguradoras de Londres estão colapsando. Obviamente, com o fechamento do Estreito de Hormuz, que são os maiores prejudicados. O maior prejudicado não é o regime iraniano, o maior prejudicado de todos, que está perdendo dinheiro, bilhões e milhões, e perdendo o controle da manipulação do mercado. O controle do mercado é as seguradoras de Londres, que trabalham para quem? Trabalham para os globalistas. E para a nobreza negra. A verdadeira batalha não é contra o Irã, entenda isso. Você precisa entender isso urgentemente. Como bem alertou o deputado Tim Burchett, os preços da gasolina são terríveis, estamos sendo enganados pelas empresas de gás. Não recebemos nenhum petróleo do Irã. Os Estados Unidos não recebem uma gota de petróleo do Golfo Pérsico. No entanto, os preços estão lá em cima, exorbitantes. Por que será? Na verdade, estamos exportando petróleo. Isso, os Estados Unidos está exportando petróleo nesse momento. Então, o preço dos combustíveis nos Estados Unidos vai passar baixo. Mas não é. E por que será? As empresas petrolíferas estão recebendo milhares de milhões em subsídios, e isso não é justo. Estão nos roubando. A mando de quem? De Londres. Para tentar pressionar o Loirão para voltar atrás. Mas o Loirão não vai voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Agora é tudo ou nada. E se o preço for
uma crise econômica administrável, que seja. Que seja. O importante é vencer. É o futuro da humanidade que está em jogo. Não é qualquer coisa. Os preços altos da gasolina não têm relação direta com a batalha do Irã. Trata-se, meus queridos, de uma manobra do consórcio globalista para atrasar a transferência do poder. No entanto, isso é temporário. Entendam isso, é temporário. Porque o mercado tende a se estabilizar, assim como os preços. Então, hoje eles estão pressionando, vamos colocar lá em cima, mas com a demanda sendo estabilizada, os preços tendem a cair também. Só que leva um tempo. A verdadeira batalha não é contra o regime do Golfo Pérsico. A verdadeira batalha é contra o domínio financeiro dos globalistas. Essa aqui é a verdade. O futuro que se abre. Se Loirão conseguir consolidar essa mudança, estaremos diante do fim de uma era globalista e o início de uma nova ordem econômica e tecnológica que todos nós almejamos, creio eu. Uma ordem onde tecnologias suprimidas, energia livre, cura avançada e muitas outras poderão finalmente ser liberadas e disponibilizadas para o mundo. Loirão sabe que isso torna um alvo. Ele sabe disso, mas ele, mesmo assim, compensa o risco para salvar o mundo. E o próprio JP falou, olha, sugeriu, não falou. Mas não tem problema, meus amigos, nós estamos aqui, a gente sabe que é alvo mesmo. Mas o importante é o quê? Libertar o mundo. Você tem que ter o quê? Objetivo na vida. E o objetivo tem que ser maior que você. Algo seja maior que você mesmo. E a minha vida gira em torno disso. Eu vivo esse novo mundo 24 horas por dia. Acordo e durmo. E a minha maior alegria, o maior presente da minha vida será ver este novo mundo com meus próprios olhos. E eu hei de vê-lo. Eu tenho certeza. Como ele próprio declarou, apenas as pessoas que realmente causam impacto são perseguidas. E ele está disposto a seguir em frente. Eu vi algumas pessoas comentando, por que o Loirão deixou esses cientistas serem desencarnados, David Koch, etc., Nick Pop, meus amigos. Se o próprio Loirão sofreu o atentado, isso aqui é uma guerra de verdade. O inimigo é real. E o inimigo tem poder. Essa que é a verdade. Tem gente que quer negar a realidade, aí fica difícil. Isso aqui não é de mentirinha. Isso aqui não é um teatro. É uma batalha real. E quem está hoje alegando que foi uma encenação, assim, totalmente infundado. Totalmente infundado. Fake news de verdade. Vindo dos inimigos do Loirão, esses sim estão disseminando teoria da conspiração. Isso aqui é de verdade, isso aqui não é de brincadeira. O tabuleiro global está sendo reconfigurado diante dos nossos olhos. O sistema imperial britânico e suas extensões globais sentem o chão desaparecer. A era do globalismo está no fim. A era da soberania nacional e da verdade, liberdade tecnológica está apenas começando. Demis Viana. Uau, que coisa. O fim do globalismo e o início de uma nova era tecnológica. É isso que estamos caminhando, em vento e polpa. Ah, mas eu acho que isso é só a narrativa da Souza Coquinda. Ah, é mesmo? Então, olha, dá uma olhada nisso aqui. Stammer, globalista toda a vida. Pressionado no Reino Unido após acusação de mentira ao parlamento. Está na marca do pênalti. Quem diria, Stammer? O mundo dá voltas, hein, meu querido? Quem diria? Agora você está na marca do pênalti. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, enfrenta forte pressão em pedidos de renúncia. Pedidos de renúncia. Está aqui para vocês a matéria. Carta Capital, fonte. Após ser acusado de ter mentido ao parlamento sobre a nomeação de Peter Madison como embaixador nos Estados Unidos. Madison foi nomeado em janeiro de 2025, mesmo com uma avaliação de segurança desfavorável.
ou seja, com uma reputação abaixo de zero, devido aos seus vínculos com o falecido Epstein. Era amiguinho do Epstein. E o pior é que os novos e-mails do Epstein, que foram expostos, confirmam isso mais ainda. Que coisa, deixou explícito, ratificou esta, que até então era uma suposição, agora é uma certeza. Pois é. Stammer o exonerou em setembro do ano passado, alegando que ele havia mentido sobre o caso, né? Tem que jogar a culpa do outro. Pois é. Novas revelações do jornal The Guardian mostram que os Ministérios das Relações Exteriores seguiu adiante com a nomeação contra a recomendação técnica, o que gerou um escândalo. Stammer demitiu o principal funcionário do Office e afirmou estar furioso por não ter sido informado corretamente. Que coisa. A oposição conservadora, liderada por Kemi Badenoch, identificou os ataques afirmando que Stammer traiu a segurança nacional, fecha aspas, chamando ele de traidor. A coisa tá feia pro seu lado, hein, Stammer? Eu não queria estar no seu lado não, meu querido. A coisa tá feia de verdade, hein? Que coisa, hein, Stammer? Você achou que poderia sair bem, ali, alinhadinho com o globalismo, junto com o rei Charles, né, na nobreza negra, Fórum Econômico de Davos, mas parece que não está dando muito certo, né, meu querido? Agora já é tarde demais. Que coisa. Vitória da Luz se aproxima, vindo a galope, como um trem. Uau! Que coisa, hein? O caso ganhou ainda mais peso porque mentir deliberadamente ao parlamento é considerado um ato dos mais graves da democracia britânica. Coisa feia, Stammer. Feio, muito feio. Stammer falou sobre o assunto nessa sexta-feira, dia 17/4/2026. Recente. E deve se pronunciar novamente na segunda-feira no parlamento. Resumo, Stammer está em uma das maiores crises desde que assumiu o cargo, com sua credibilidade seriamente abalada. Essa que é a verdade. Pois é. Aqui, meus amigos, o QG globalista de Londres está em colapso e eles estão apavorados. Novos arquivos de Epstein expõem Madison, como mostrei para vocês na postagem anterior. Os bancos Rothschild, das famílias. O Fórum Econômico, sim. Veja Christopher Stelly culpando desesperadamente a Rússia. Este tal de Stelly aqui, meus amigos, fazer uma ressalva aqui, uma observação, foi o mesmo que fomentou, articulou contra o Loirão no Russiagate 2016. E agora ele está alegando que, na verdade, o Epstein é um agente russo, sem fundamento nenhum. É totalmente falacioso. Lembrando que o Russiagate já foi refutado, né? Pelo próprio FBI. Inclusive, eles vão responder por isso, por essa fake. Né? Que coisa, né? O mundo dá voltas. Impressionante. Culpando desesperadamente a Rússia, mais uma vez, enquanto todo o império corrupto deles queima. Enquanto isso, últimas notícias. O presidente Loirão afirma que o regime de Teherã informou estar em estado de colapso. Segundo Loirão, tá aqui a postagem, fonte para vocês, aqui dia 28 de abril, hoje. Postagem do Loirão de hoje. Eles querem que abramos o Estreito de Hormuz o mais rápido possível, pedido do regime. Porque até então, eles não queriam abrir, agora eles fazem questão. Que coisa, que mudança abrupta. Enquanto tentam resolver sua situação de liderança, o que acredito que conseguirão fazer. Esperamos que isso se resolva em breve. E não adianta tentar empurrar com a barriga a questão dos brinquedinhos, os brinquedinhos nucleares. Ele não deixou bem claro. Para ganhar tempo, mas porque eu não nasci ontem. Vocês estão lidando com um dos maiores negociadores do mundo, se não o maior. Ronald Carter, deixa eu ver se entendi. O regime, presta atenção nessa postagem, o regime
Teria dito aos Estados Unidos que está em estado de colapso. Depois pediu aos Estados Unidos que abrissem o Estreito de Hormuz para eles. Pelo menos é isso que o Loirão deixou entender na sua última postagem. Em seguida admitiu que nem sequer sabe quem está no comando do país nesse momento. Deve ter pelo menos uma meia dúzia de líderes diferentes, né? Totalmente rachado. Depois pediu ao Washington que esperasse enquanto eles resolvem a situação. Agora o presidente Loirão está dizendo publicamente que acredita que eles vão resolver isso. E que espera que tudo isso se resolva em breve. O regime construiu sua identidade ameaçando Hormuz. Agora, ironicamente, está pedindo ao presidente americano que administre Hormuz, enquanto eles procuram uma nova liderança. Patético, né? Para dizer o mínimo. Mas é exatamente isso. A descrição é perfeita. É precisa. Em todos os detalhes. É como o convidado que entrega as chaves da sua própria casa ao anfitrião. Porque, pelo visto, tudo indica que seja isso mesmo. A dissuasão iraniana atingiu o nível mais baixo de todos os tempos. Eles nem sequer estão mais escondendo isso. Tá aí para todo mundo ver. Escancarado. Que coisa. E tem pessoas que ainda estão amarrados a narrativas da grande mídia, infelizmente. E aqui estamos demonstrando fatos. Uau. Michael Salla, enquanto isso, a batalha mais profunda. A gente falou da batalha financeira, agora vamos entender a batalha do Serviço Secreto Espacial. Das camadas mais profundas. Segundo o congressista Eric Burson, Matthew Sullivan, um denunciante da Força Aérea dos Estados Unidos, deveria depor perante o Congresso sobre o programa Legado. Esse programa Legado, para quem não sabe, já falei sobre o programa Legado aqui, é um programa de recuperação de naves acidentadas e também de produção de engenharia reversa. Projeto Legado. O Projeto Legado também estava por trás do caso Varginha Brasil, 1996, aqui no Brasil. Aliás, todas as quedas de naves acidentadas, entre aspas, porque são quedas provocadas através de agentes psiônicos P3, como muito bem demonstrou o Dr. Steve Greer, eles são responsáveis por todos esses resgates. Todos. Ele iria depor no Congresso. Mas teria infligiu contra a própria vida em 2024. Burson afirmou, ele, Sullivan, está agendado para uma entrevista. 2 semanas depois, ele cometeu contra a própria vida, de forma suspeita. David Cruz conhecia Sullivan e o incentivou a se apresentar para revelar o que sabia sobre o assunto de OVNI. Seria este mais um caso de tecnologia da voz para o crânio? A voz, armas de energia dirigida, como bem disse a doutora Beatriz Villarro, e o próprio Eric Burson sugeriu isso, no qual, por exemplo, provavelmente o David Wilcock foi vítima. É possível. É possível. Deputado Eric Burson. Meu gabinete estava trabalhando diretamente com Matthew Sullivan para que ele testemunhasse perante o Congresso antes de seu desencarne repentino. É vital que o FBI investigue esse caso e garanta a proteção de nossos principais cientistas e denunciantes. Sim. Para ontem. E para entender isso melhor, meus amigos, vamos recorrer aqui ao David Grusch. Falando em David Grusch, está ele aqui novamente. Como eu havia dito para vocês, é uma batalha em várias frentes diferentes. São várias batalhas simultâneas, em várias camadas diferentes. Por isso que é algo extremamente complexo. David Grusch Loirão entrará para a história como presidente da divulgação de OVNIs e das entidades não humanas. Dos extraterrestres. A era da revelação chegou. E quem está falando isso é um dos principais, ou pelo menos o mais conhecido denunciante dos últimos anos, que é o David Grusch, que roubou a cena no Congresso dos Estados Unidos no ano 2023, ano 2024, 2025. Ele que também é assessor da Força Tarefa e é bem próximo do Eric Burson. David Grusch, o principal denunciante do governo americano, fez uma declaração histórica ao podcast Weaponize, do Jeremy Corbell, e George Knapp. Loirão entrará para a história, ele afirmou.
Tá? Ele afirmou, abre as palavras dele, Loirão entrará para a história como presidente da divulgação de informações sobre OVNIs. Fecha aspas. Grush revelou que entregou todos os detalhes confidenciais que possuía ao secretário de Estado Marco Rubio, que está a par da situação, segundo David Grush, por meio do inspetor-geral da Comunidade de Inteligência, ISIC. Segundo ele, Rubio está muito bem informado sobre o tema. Interessante. Grush reforça que os Estados Unidos já reconhecem que esses objetos representam uma forma de inteligência não humana senciente. Sabe o que ele está alegando? Que a revelação vai afirmar esses novos dados que já estão engatilhados às entidades não humanas. Será algo disruptivo. Não será qualquer coisinha, não. Não será apenas uma mera coleção de fotos e vídeos. Será algo impactante. Com sinais sinistros nos céus. Porque envolve seres interdimensionais. E vai abalar os pilares da civilização e do conhecimento humano. Ele afirma que o universo está repleto de vida e que o governo detém informações capazes de inspirar gerações inteiras. Inspirar gerações inteiras. Ou seja, algo que vai mudar o mundo para sempre. A nossa forma de ver e enxergar a realidade. A natureza multidimensional do fenômeno. É só entender o contexto. É claro que ele não pôde dar muitos detalhes, por uma questão de contrato de confidencialidade, que ele está submetido, mas ele deu várias pistas. Grush divide o fenômeno em áreas de missão específicas para o governo. Primeiro, impacto na saúde pública. Isso é interessante. Impacto na saúde pública. Grush destacou que o fenômeno tem implicações diretas na saúde pública, exigindo a atuação do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, HHS, do Robert Kennedy Jr. Que coisa. Ele sugere, por certo, com essa declaração, que entidades não humanas interferem no DNA humano há gerações. Foi isso que ele disse, ou quis dizer. Embora Grush não tenha usado explicitamente o termo hibridização, o contexto de suas declarações, somado aos relatos de outros denunciantes, aponta fortemente para a existência de programas de modificação genética e possível hibridização. Lembrando que o próprio JP, ele afirmou aqui no canal, entrevista exclusiva para o canal Demis Viana Mundo Secreto, 8 milhões de híbridos, de nórdicos no mundo. Só de nórdicos. Fora outras espécies. O deputado, mas você duvida? O deputado Eric Burson afirmou publicamente que recebeu essas informações diretamente do David Grush. Bom, se o David Grush falou isso, é só entender o contexto. Fica claro que vai vir no pacote da revelação. E o próprio filme do Steve Spielberg deixa entender isso também. Incluindo o relatório dos Closely Day. Incluindo um relatório confidencial, por isso tem que saber interpretar as coisas. E quando você tem um banco de dados, isso fica relativamente fácil. Incluindo um relatório confidencial de 2018, que teria sido entregue também ao então presidente Loirão, 2018, naquela época o Loirão estava sofrendo um processo de impeachment. Informação que, segundo Burson, abalou profundamente a visão de mundo de Loirão. Existem vários extraterrestres mestiços vivendo na Terra e se passando por humanos, sem falar dos infiltrados. E está aqui, agente da CIA confirma híbridos humanos. No caso aqui, o John Ramirez. Além disso, o ex-agente da inteligência John Ramirez corrobora essa narrativa, afirmando haver evidências de que vários seres extraterrestres híbridos estariam vivendo entre a população humana. E geralmente eles fazem isso na gestação, né? Quando a mãe, no caso dessa criança, é um embrião. Então, geralmente, a mãe pode ser abduzida, mas geralmente eles não usam abdução, geralmente é um feixe de luz. Então, a mãe vê um OVNI, eles mandam um feixe de luz, e com esse feixe de luz eles manipulam o DNA desses pequenos. Geralmente é assim que é formado grande parte desses mestiços. E também através de processo natural, sim, porque eles crescem, se casam, né, e vão se multiplicando.
Porém, o DNA só é compatível com pessoas que foram modificadas geneticamente pelos extraterrestres, através desse método. É por isso que um extraterrestre infiltrado ele vai chegar perto, vai se aproximar, tentar um relacionamento com os híbridos, porque o DNA é compatível. Pois é. Curiosamente, o novo filme de Steven Spielberg, Disclosure Day, deve abordar justamente o tema de híbridos infiltrados na sociedade humana. Existem fortes indicativos que seja exatamente isso. Tanto é que tem no trailer fala de 7 bilhões de pessoas têm o direito de saber, deixando entender que 1 bilhão de pessoas são infiltrados ou híbridos alienígenas. Pois é. E ainda fica mais explícito isso vendo os personagens principais do filme mudando o tom dos olhos, modificando, falando com tons diferentes, dando estalos. Né? Pois é. O que reforça a ideia de que a narrativa está sendo preparada de forma gradual para o grande público. Uma interface de consciência também pode ter sido retratado, pode ser também retratado nesse filme. Existem até pessoas, porque o Spielberg, ele fez uma prévia do filme, onde ele apresentou 5 minutos do filme, e o terceiro ato não foi apresentado. E o Spielberg afirmou que grande parte do teor do filme não é ficção. Então muitas pessoas acreditam, claro que não posso confirmar isso, mas muitos pesquisadores acreditam que haverá cenas do terceiro ato reais de alienígenas. Possivelmente, talvez. Talvez. Claro que isso é uma hipótese, não tem como eu confirmar essa informação, mas é uma possibilidade. Então ele seria um filme feito, endereçado, foi encomendado pela inteligência para ajudar, né, para ser o estopim da divulgação. Queira ou não, um filme de Hollywood tem um impacto muito grande no imaginário coletivo humano, já para condicionar as mentes. Desafio de segurança e defesa, sob responsabilidade de Tulsi Gabbard, DNI e Pete Hegseth, secretário de defesa. O fenômeno envolve naves de engenharia reversa, desativação de silos nucleares, como relatado por Robert Heston e Robert Salas, e tecnologia avançada que exige respostas coordenadas. Já deu uma prévia aqui do que está por vir o David Grush. Que coisa, hein? Que coisa, que entrevista, que depoimento. O que eu fiquei abismado é que praticamente ninguém está reportando isso, pelo menos no Brasil. Só que é extraordinário. Uma prévia da divulgação vinda do principal denunciante de UAPs dos Estados Unidos da atualidade, que é o David Grush. Que tem um peso muito grande. Claro, não pode ser ignorado. Magnitude de informação oculta. Os arquivos entregues à CID e a senadores como Rubio são tão vastos que sua revelação completa mudará para sempre a compreensão da realidade humana. Palavras de David Grush. Vai virar a humanidade do avesso. De ponta cabeça. Tudo aquilo que as pessoas entendiam como certo, ciência, tudo será colocado em xeque. Todos os pilares civilizacionais serão colocados em xeque. Novo documentário de Jamie Corbell expõe Los Alamos. Complementando o cenário, só para vocês entenderem. Tudo em maio. E também em maio, incrível, parece que foi só que foi orquestrado, não é possível. Em maio, o Jamie Corbell vai trazer um documento que, segundo ele, seria a prova inequívoca de naves de engenharia reversa. E naves acidentadas e corpos não humanos. E o Dr. Greer, também no mesmo período, mais ou menos igual, irá revelar provas também inequívocas, segundo ele, sobre a origem da esfera de Buga, sendo extraterrestre. Lembra da esfera de Buga, né? Da Colômbia, foi manchete há mais de um ano atrás. Pois é. Tem um laudo oficial que será apresentado. A coisa está ficando emocionante, está se afunilando.
Complementando o cenário, Jeremy Coppel prepara o lançamento do documentário Sleep Dog, 15 de maio de 2026, com vazamentos explosivos do Laboratório Nacional de Los Alamos. Os documentos revelam reuniões secretas de 1991 envolvendo CIA, NSA, Marinha, Exército e sobre anomalias atmosféricas UAPs. Estudos de naves em forma de disco, cunha e plasma, além de bases subaquáticas. Documento. Ligação com o desaparecimento de desencarnes suspeitos de 11, na verdade são 13 agora, né? Cientistas americanos desde 2022, 2023 até os dias de hoje. Até a atualidade. Vários ligados a Los Alamos. Entre os casos mais destacados estão Antônio Chaves, 79 anos, ex-funcionário de Los Alamos. Melissa Cásias, também 53 anos, também trabalhava em Los Alamos. Coppel afirma que esse material são prova absoluta, tá? Prova absoluta, que não dá para refutar, do grande segredo, e poderiam ser usados até num tribunal, diante do juiz, como prova. Então é algo grande, não é qualquer coisinha, não. A conclusão é clara, algo está sendo preparado em alto escalão. O Congresso pressiona, o Executivo tem as informações, e a era da divulgação não é mais uma possibilidade. Ela já começou e veio para ficar. Dan Fará, né? A era da divulgação. E o próprio Dan Fará, isso é um pronunciamento que ele reiterou diversas vezes. Loirão vai trazer a divulgação. Dan Fará também. Não é só o David Crush, não. Loirão, com apoio de Rubio, Gabbard, Burson e outros, tem nas mãos o material necessário, segundo David Crush. Ele tem o material necessário, segundo David Crush, para entrar definitivamente na história como o presidente que quebrou o maior sigilo da humanidade. O véu está caindo. A verdade está emergindo. E 2026 será lembrado como o ano em que tudo mudou. Pelo menos tudo está articulado. É como eu falei, é uma manobra ousada, de várias camadas diferentes, várias nuances diferentes. Então, um desafio tanto. E para que isso aconteça, o Loirão precisa ser bem sucedido em todas as frentes de batalha. São muitas. E estamos chegando no momento culminante dessas frentes de batalha, praticamente tudo simultaneamente, concomitantemente. Então é algo extremamente complexo e delicado. Por isso que a sua vibração positiva é fundamental nesse momento. Porque, meus amigos, existe uma possibilidade clara de haver uma disruptura nos próximos, talvez no próximo mês, nos próximos dias. Pode acontecer. É claro que eu não posso confirmar isso, mas está sendo configurado. É claro que pode ter um contratempo, aí, tendo contratempo, né, isso pode ser postergado, óbvio. Porém, espero eu que não. Estou torcendo e vibrando para que realmente a vitória aconteça nessas próximas semanas. E eu tenho que ser bem claro aqui, porque tem gente, infelizmente, que gosta de distorcer o que a gente fala. Eu não vendo promessas, eu vendo fatos. Eu sou um pesquisador. Doutor Steve Greer, a divulgação real está chegando, né? Mas cuidado com a falsa narrativa de ameaça alienígena. Tem um porém também. Em uma entrevista explosiva, Dr. Steve Greer detalha os preparativos para uma conferência de imprensa histórica, marcada para o dia 8 de maio. Tudo em maio, né, Dr. Greer? Você, Jeremy Coppel, parece que vocês combinaram. Não é possível um negócio desse. Em Washington. O evento pretende estabelecer o padrão ouro da divulgação sobre OVNIs. Lembrando que o Dr. Greer, além de expor e revelar a origem, porque ele está prometendo isso da esfera de Buga como sendo de origem não humana, ele também promete trazer vários novos denunciantes. Denunciantes. Com provas. Não estou brincando, tá? Com evidências. Tudo sendo articulado.
Meus amigos, eu falo para vocês, os escuros vão tentar sabotar tudo isso? Com certeza, já estão tentando. A questão não é essa, a questão é que nós temos a oportunidade de ouro, está sendo construída, está sendo configurada para a grande transformação global e a entrega das tecnologias. Por isso que esse é o momento de meditação, um momento de você realmente vibrar na luz e cumprir o seu papel aqui na Terra. Porque, queira ou não, é uma grande chance. Agora, se vai se concretizar ou não, aí é outros 500. Eu não sei. Mas existe uma grande chance. Esse que é o ponto. A chance é real. Espero eu que seja sacramentado. Apresentando novos denunciantes e evidências científicas irrefutáveis. Você entende o que significa irrefutável. Não dá para contestar. Veja que é o mesmo discurso, claro, com aspectos diferentes, né, com escopo diferente, do Jeremy Corbell com o Dr. Steve Greer. Incrível. O grande alerta de Greer. Greer faz um alerta sério contra a falsa narrativa de ameaça alienígena. Segundo ele, muitos eventos traumáticos, abduções, mutilações e avistamentos violentos não são de origem não humana, mas operações humanas conduzidas por rede criminosa transnacional que utiliza tecnologia de engenharia reversa. Sim. Sim, verdade. Na Operação Prato, Brasil, final da década de 70. É uma operação psicológica. Praticamente todas as abduções são feitas dessa forma. Apesar também que existem abduções de seres extradimensionais, daí eles vão utilizar magia negra eletrônica, né? Mas queira ou não, é o ser humano que está por trás. Aí envolve seres extradimensionais negativos. Mas queira ou não, sem ação humana, jamais isso teria acontecido. Esse que é o ponto. Então não tem dessa de ficar culpando os seres extradimensionais negativos. Eles só estão aqui porque foram invocados. Porque existe um sistema de interface e tecnologia que foi desenvolvida para trazê-los, para invocá-los, conjurar esses seres e trazer esses seres para a nossa realidade para cumprir certas missões nefastas. Comentário adicional importante. Grande parte da população americana já acredita que pode haver uma ameaça alienígena encenada. Você sabia disso? Mais de 50% dos americanos acreditam. Então fica difícil empurrar essa narrativa. Porque o público já está vacinado. O próprio general Mike Flynn, vocês conhecem ele, né? Todo mundo aqui com certeza conhece o general Mike Flynn. Alertou o Loirão sobre o risco de encenar uma invasão alienígena. Lembrando que ele é bem próximo do Loirão. Então a gente imagina com isso, penso que o Loirão considerou a advertência do general Mike Flynn. Veja que ele é um homem informado. Ele falou, existe esse risco. Inclusive você acha essa postagem no X. Além disso, se o grupo que controla esses programas realmente estivesse no comando absoluto, não estariam eliminando cientistas, claro que não. De forma tão escancarada, deixando pistas e rastros para todos os lados. De forma tão visível, abrindo uma investigação federal e deixando pistas claras. Porque tem um seguinte aqui, tem um porém. Alguém vai chegar assim, o próprio Greer fala, mas esses desencarnes sempre aconteceram. Sim, só que nos outros casos, os casos anteriores, isso era colocado de lado. Eles colocavam simplesmente panos quentes e a vida segue. Agora não. Agora está tendo uma investigação federal pela primeira vez da história. Então mudou. Uma grande mudança. Eles conseguiam encobrir essas coisas. É isso, esse que é o ponto. Hoje eles não conseguem mais. Principais revelações. OVNIs feitos pelo homem. A parte mais sensível da informação classificada não são apenas as naves das entidades não humanas, mas os veículos produzidos por humanos através de engenharia reversa. Desaparecimento de cientistas. Há um padrão de décadas de limpeza. Atualmente, 11 cientistas desapareceram ou foram desencarnados, né, que você sabe muito bem. Programas ilegais operam de forma transnacional, como colaboração secreta entre Estados Unidos, China e Rússia, mesmo porque essa instituição não respeita fronteiras.
Então ela vai ter franquia na China, na Rússia, no Brasil. Denunciantes sem risco, muitos informantes de alto nível permanecem sem proteção real. Infelizmente, tanto é que o Eric Burson está clamando por essa proteção. E eles até têm uma certa proteção, meus amigos, é porque eles têm meios, eles têm tecnologia. É meio difícil, porque tem o seguinte, se eles têm um mecanismo de brinquedinho de energia dirigida que pode induzir o comportamento humano com uma espécie de MK remoto, à distância, é um pouco difícil você se prevenir esse tipo de coisa. Vamos convir aqui. Porque esse mecanismo, ele pode ser guardado numa maleta. É meio complicado, né? Não é tão fácil assim. A estratégia da desinformação. Greer denuncia tentativa de criar uma falsa bandeira alienígena para justificar a militarização global. O uso de linguagem religiosa, demônios e entidades malignas, que é patrocinado pelo grupo Collins. Foi inclusive denunciado por vários congressistas dos Estados Unidos, como o próprio Tim Burchett e o Eric Burson. O grupo Collins são os militares fanatizados que acreditam que os extraterrestres são demônios e trabalham contra a revelação. Que são funcionários, queira ou não, são idiotas úteis do complexo industrial militar dos Estados Unidos e das empresas contratadas de defesa e dos próprios M12. Porta-voz das informações, como o Avi Loeb. O Avi Loeb dando medo, porque pode ser uma nave alienígena, o 3 e Atlas. Ele já falou isso, sugeriu isso em vários artigos. Isso é fato. Agora, o Avi Loeb está sugerindo que o 3 e Atlas, na verdade, é uma imensa bomba atômica. Não sei nem que dá para classificar um negócio desse. Pronta para explodir e acabar com o sistema solar. Aí não dá, né, Avi Loeb? Aí não dá, né, meu querido? Quer dizer, a intenção do senhor é propagar o medo. Pelo visto é isso mesmo. É o que está aparecendo. É verdade, o Avi Loeb está sugerindo que o 3 e Atlas agora é um imenso reator nuclear que pode explodir. Gigantesco. Acabar, criar uma mini micronova e acabar com o sistema solar. Seria o Armagedon. Não dá, né, Avi Loeb? Por favor, né? Tem condição. Então a gente já percebeu qual é do Avi Loeb, né? Só pelo discurso. Porque antes era uma suspeita, mas agora tá difícil defender o senhor, viu, Avi Loeb? Tá bem difícil mesmo. As boas notícias, depois da sua última pérola. As boas notícias, divulgação iminente. A administração do Loirão está pressionando por liberação de informações muito em breve. Dr. Steve Greer, a administração Loirão está pressionando por liberação de informações muito em breve. Lembrando que o Dr. Steve Greer tem muitos contatos, ele tem um lobby muito forte no Congresso americano, e ele sabe de muitas coisitas interessantes. Então ele tem um peso muito grande o que ele está falando. Conferência do dia 8 de maio, agora, próximo mês, está batendo as portas. Estabelecerá o padrão de ouro contra a divulgação parcial ou manipulada. Então, o Dr. Greer imagina o seguinte: se tiver uma divulgação meia boca, eu vou criar minha versão aqui e vou refutar essa divulgação. É mais ou menos a tática, a estratégia do Jeremy Corbell. Ele pensa o seguinte: vamos supor que eles venham com uma divulgação sem vergonha. Pode ser. Manipulação, não sabe. Então a gente vem com antídoto aqui para contestá-los. Imediatamente. Eu tenho aqui documentos, provas irrefutáveis. Estão entendendo? Então existe pressão dos dois lados. Vários atores diferentes, atores da luz e atores das trevas, como muito bem delineou JP. É uma batalha. Tecnologia suprimida. Energia livre e avanço pode acabar com a pobreza e a poluição em gerações. Contato pacífico, protocolo C5, coloca o poder nas mãos do cidadão, sim. Porque o protocolo C5 é um mecanismo, é um recurso para a mudança do campo morfogenético. Mudou o campo morfogenético, acabou.
Seria a forma mais eficaz, mais fácil de resolver a questão. Porque daí a gente não ia depender do Trump, a gente não ia depender dos chapéus brancos, a gente não ia depender de militar, a gente não ia depender de nada. Seria realmente um cenário maravilhoso. Só que a gente não pode ficar esperando, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Por isso que é importante, eu falo para vocês, a participação de vocês espertos é fundamental. Porque se todo mundo está participando, todo mundo está lutando e arriscando a vida, porque o Dr. Steve Green está arriscando a vida, Jeremy Corbell está arriscando a vida, Trump quase perdeu a vida dele no último final de semana. Se os despertos não entenderem a dimensão do tempo em que vivemos, que tem que ter consciência, isso é uma questão de consciência, entender, ó, estamos no momento culminante. A minha ação, eu preciso meditar. E veja isso como uma obrigação, eu tenho que meditar todos os dias. Se você é casado, você precisa se unir com a sua esposa, com o seu esposo. Fundamental. Para o quê? Para criar uma antena energética, através da energia taquiônica, superluminais, que é o Tantra original. Através do amor, onde o seu poder de cocriar é multiplicado. Inclusive, isso é uma forma também de mudar o campo unificado de consciência. Pois é. Contato com a natureza, também. Então tem para todo mundo, casado, solteiro, pessoas de mais idade, todos podem contribuir. Segundo a sua maneira. De acordo com o seu jeito. Greer é claro, a divulgação verdadeira não deve servir para medo ou batalha, mas para a libertação tecnológica, diplomacia cósmica e um novo capítulo da humanidade. O momento é agora. O véu está sendo rasgado. Às 22h22. É bem oportuno. Isso é sincronicidade, meus queridos. Não é coincidência, não. 22h22. O véu está sendo rasgado. A verdade está emergindo. E cabe a nós exigir que seja a verdadeira verdade, sem manipulação, sem desinformação. A era da divulgação chegou, e ela pode ser o maior ponto de virada da história humana. Esse artigo foi escrito por mim, Demis Viana. Aliás, todos os artigos dessa live foram escritos por mim. Pois bem, esse que vos fala. Meus amigos, eu tenho esse artigo do Michael Salla que é maravilhoso, mas como o tempo não para, eu vou pular para o JP imediatamente, que tem conexão direta com o que estamos abordando. Link direto. A grande divulgação está chegando, o que JP, Jorge Pablo, está revelando. Presta atenção. Loirão afirma, importante recapitular isso aqui, uma notícia já antiga, mas relativa, quer dizer, acho que umas 2 semanas atrás. Loirão afirma que revisão de arquivos sobre OVNIs encontrou documentos interessantes, prometendo a divulgação, a desclassificação desses arquivos. E o próprio David Clush falou, vai acontecer. Loirão nunca mentiu. Só que não é um blefe. Pode ter certeza. Inclusive, ele confirmou isso 2 vezes. 2 vezes. Em 2 ocasiões diferentes. Então, ele ratificou aquilo que ele já havia falado. O processo de divulgação de arquivos sobre OVNIs e fenômenos aéreos não identificados, o APS, já está bem encaminhado. É, JP. Segundo o JP George Pabon, foram encontrados muitos documentos interessantes. E as primeiras liberações devem começar muito em breve. Mas a divulgação vai muito além de tecnologia e seres não humanos. O verdadeiro significado da divulgação. JP afirma que o que está acontecendo é um acerto de contas moral. Porque a divulgação, acima de tudo, já havia falado isso em outras lives e agora JP confirma, é um acerto de contas moral. É uma exposição contra um sistema espúrio que escravizou a humanidade, acima de qualquer coisa. A revelação completa vai expor crimes graves cometidos por aqueles que durante décadas esconderam tecnologias e informações cruciais que pertencem à humanidade.
Inclusive o próprio Dr. Greer tem um documentário, né? Uma era, né? A humanidade roubada. A humanidade foi roubada. 100 anos de atraso tecnológico. Por causa de ganância, por causa de dinheiro, né? Manipulando o mercado, por causa de uma elite. Uma classe elitista. Não é, Belinha? Até a Belinha chegou aqui que ela está emocionada também. É porque a Belinha se emociona. É muito espiritual. Entre os principais crimes destacados estão supressão de liberados de tecnologia de longevidade, que poderiam permitir que os humanos vivessem até 120, 130 anos. Putin, mostrei aqui a fonte para vocês. Já falou de um remedinho que pode propiciar, quem sabe, 150 anos. Rejuvenescer pessoas. E ele mesmo falou uma postagem, acho que de 6 meses atrás, olha, talvez a gente possa viver daqui a um tempo 150 anos. E agora a Rússia está lançando uma substância que pode rejuvenescer as pessoas. A ocultação de ajuda de brinquedinhos que estão colaborando com a humanidade. A ocultação de ajuda de extraterrestres, desculpa. Ocultação de ajuda de extraterrestres que estão colaborando com a humanidade. Deixa ela, gente, ela tá espiritual. Deixa ela, tá espiritual. Tá aqui passando energia positiva, Belinha. Tá em meditação. Tá dando um exemplo aqui, né, Nini? Maravilhosa. Permitir que os humanos vivessem até 120, 70 anos. Só que eu já falei. A ocultação de ajuda de extraterrestres que estão colaborando. Só a Meli não, Nini. Porque a Meli late. Obrigado. O bloqueio de tecnologias baseadas em frequência e energia, desenvolvidas por civilizações terrestres, que funcionam de forma completamente diferente da tecnologia convencional humana. Tudo isso será exposto. Nosso futuro roubado. Eles roubaram o futuro da humanidade por 100 anos, como muito bem expôs o Dr. Steve Greer. JP enfatiza que tudo no universo funciona com base em energia e frequência. Quando essas tecnologias terrestres forem reveladas, nossa visão sobre o universo e sobre nós mesmos vai mudar radicalmente. Uau! Isso aqui está parecendo até o discurso do David Clush. Lembrando que o JP fez esse discurso antes do David Clush. Parece muito mesmo. Lembra bastante. O mesmo contexto. JP relata que os chamados chapéus pretos são os inimigos da humanidade. Os agentes escuros. Aqueles que comandaram o acobertamento estão se espalhando como baratas. Ele sabe que o jogo está acabando. O mal sabe, e mal sabe se esconder muito bem, mas agora está sendo exposto. Verdade. Estão perdendo o controle da situação. Eles nunca perderam o controle. Hoje eles estão perdendo o controle. Estão totalmente desorientados, como baratas tontas. Aqui uma ótima analogia do JP. Um ótimo retrato do que está acontecendo. Ainda existem restrições por questões de segurança nacional, pois a divulgação também envolve proteger extraterrestres que estão ajudando a humanidade a garantir que novas tecnologias sejam implementadas com segurança. O que o JP está querendo dizer? Por isso que você tem que linkar os pontos, porque uma coisa, cada matéria aqui é um link, tem link com a outra. O que o JP está sugerindo é o seguinte: olha, eu acho que de cara assim não é bom falar sobre híbridos, 8 milhões de híbridos nórdicos, porque daí todo mundo vai ficar na paranoia. Ah, meu vizinho é nórdico, o outro acho que é da outra raça extraterrestre, sabe? Isso pode prejudicar um pouco, pelo menos por hora. Então isso é mais para frente, até as pessoas terem um nível de consciência melhor. Então pode gerar uma paranoia coletiva. Existe esse perigo. Fato. É só ver, por exemplo, o que sugeriu o próprio David Clush. Então é melhor deixar isso para depois, né? Esse tipo de informação. Apesar que você já recebe essa informação agora, né? Você já está sabendo disso. Mas você consegue lidar com isso, mas a grande maioria vai virar aquela paranoia. Ah, meu vizinho, meu patrão, é minha mulher, estou desconfiado, sabe? Vai virar um tipo de fofoca, né? Uma caça às bruxas. Paranoia coletiva. Aí é um problema muito sério. Papel de cada um. Todos nós temos um papel importante nesse momento. Precisamos permanecer vigilantes, cuidar uns dos outros e não cair no lado sombrio durante essa transição. Isso aqui é bem importante, bem oportuno por parte do JP.
tem muitas pessoas caindo do lado sombrio, infelizmente. Da desinformação. Começa a dar lado para desinformação. A desinformação, por conseguinte, debilita a sua frequência, a sua vibração, né? Porque geralmente sempre tem aquele teor de medo. Né? Infelizmente, tem gente caindo. Infelizmente. Infelizmente. A boa notícia é que essas novas energias fazem com que conseguem lapidar os bons. Então os bons tendem a ficar melhor aí. Prontos para a mudança do campo morfogenético do planeta. E creio eu que vocês que estão na live estão em alta vibração nesse momento. Espero que estejam. Acredito que sim. Tenho certeza. É porque geralmente, às vezes aparece, né, uma maçãzinha, né, ali querendo abaixar a frequência de vocês. Eu sei que vocês não permitem que isso aconteça. É por isso que normalmente temos moderadores. O objetivo final é alcançar a frequência do amor e da unidade. Quando isso acontecer, vamos entender que a humanidade é uma só, com uma grande nave espacial chamada Terra, sem divisões artificiais. Os mocinhos estão felizes, os vilões estão com medo. E eles estão desencarnando justamente porque eles têm medo de serem pegos. Essa que é a verdade. A divulgação não é apenas sobre OVNIs, é sobre justiça, liberdade e o verdadeiro despertar da humanidade. Estamos vivendo um momento histórico. Prepare-se. Hermes Viana. Esse texto de 20 de abril de 2026. E esse aqui é o mais recente, do JP, nesse último final de semana. JP, George Pabon, o militar da reserva e agente psíquico, revela. Então, até hoje ele participa, né, em missões especiais, apesar de ser militar da reserva. George Pabon. A divulgação está acelerando e a pílula está sendo cortada em pedacinhos. Essa matéria aqui, gratidão ao JP, porque o JP compartilhou a minha matéria em inglês para os Estados Unidos. Ele gostou muito dessa matéria aqui. Gratidão, JP. O informante militar da reserva, George Pabon, que continua atuando em missões classificadas especiais, trouxe uma mensagem forte, honesta e cheia de esperança. Ele reflete sobre a brevidade da vida, a resiliência coletiva e o momento decisivo que estamos vivendo na grande missão divulgação. Isso aqui é muito profundo. A vida é feita de escolhas. Né? E a vida é feita daquilo que o seu coração, do que está no seu coração, na sua essência. E as sementes estelares vieram para a Terra para a missão divulgação. É para isso que você está aqui. É para isso que existe o canal Hermes Viana Mundo Secreto, para divulgação. Que é o antídoto para todas as mazelas do mundo. A pílula difícil de engolir. A estratégia de divulgação gradual. JP explica que o verdade completa sobre a inteligência não humana, tecnologias ocultas e a realidade multidimensional, porque é algo bem complexo. Meus amigos, é algo que as pessoas nunca ouviram nas escolas, nem tem noção. A maioria não tem noção do que são essas coisas. Então será um impacto muito grande. Por isso que o JP e os chapéus brancos, segundo o próprio JP, vão entregar essa pílula gigante, porque é uma pílula grande, né? Difícil de engolir, vai ficar atolado. A maioria vai ficar atolado na garganta e não vai descer. Aí como que você faz? Você pega a pílula, fatia em vários pedacinhos e vai dando aos poucos. Vai ministrando as doses. Para que as pessoas possam assimilar. Que a humanidade ainda não consegue engolir de uma só vez. Por isso a estratégia atual é cortar a pílula em pedaços pequenos e liberá-la aos poucos. Porque é difícil chegar aqui, imagine eu revelar, meus amigos, as pessoas acham que tudo é muito simples, não é simples, é difícil. Uma coisa é você ouvir de mim, do JP, outra é uma declaração oficial, por exemplo, do governo, onde as pessoas vão ter certeza. Imagine chegar aqui e falar para todo mundo, olha, existem seres extradimensionais, e se você abaixar a frequência, você pode atrair seres de outras dimensões, que podem, de repente, levar você para outro lugar, coisas podem sumir, como acontece, por exemplo, no rancho Skinwalker.
Então toma cuidado com seus pensamentos, com a sua vibração, com a sua frequência, porque pode atrair seres negativos e eles podem destruir a sua vida, literalmente. Pode atacar você espiritualmente à noite, ataques sexuais, que é os incubos, os sucubos, ataque íntimo. É complicado. Ao mesmo tempo, se vocês estiverem na vibração positiva, podem atrair seres positivos de luz, interdimensionais, como a Dama, Arcanjo Miguel. Aí isso vai abalar os pilares das religiões. Vai abalar, inclusive, até mesmo a espiritualidade. A visão de mundo das pessoas será outra. E também tem seres físicos. Tem ser extraterrestre andando entre nós. E são milhões. Não é um só, não. Você já esbarrou com um e nem sabe. Uma coisa é eu falar, outra é você ter certeza absoluta disso. É meio complicado entregar isso tudo de uma vez. A goela abaixo das pessoas. Vamos convir aqui, meus amigos. Essa que é a realidade. A maioria irá surtar. Até mesmo para os despertos vai ser complicado. E fora os seres da intraterra. Tem várias civilizações aqui que a gente vai entrar em contato. Tem seres aquáticos. Tem reptiliano. Porque nem tudo é bonito também. A maioria dos reptilianos são espirituais, mas tem alguns que são da terceira densidade. Eles não querem conquistar o mundo, não tem essa pretensão, mas eles são exatamente como nós humanos. E se de repente você entrar no reino deles, em algumas cavernas que tem no Vietnã, entrada para lá, nos Estados Unidos, eles podem ver como uma galinha, como um frango. Mas a gente está conversando com eles, já chegamos num acordo. E os gigantes, então? Teve gente que foi desperta. Eu mostrei uma matéria dos gigantes. Pessoa desperta, que me acompanha. Se eu ver um gigante de 27 metros, eu não quero ver um negócio desse. Pô, vai ter que ver. Faz parte da divulgação. O gigante fortão, que parece do filme da Marvel. Super-herói. Fortão, parece o Hulk. O Hulk não é nada perto disso. Lembra do Homem de Pedra, do Quarteto Fantástico? Não é nada perto do negócio desse. Por isso tem que vir aos poucos. Se você jogar tudo isso de uma só vez, meus amigos, é difícil. É difícil. E aos poucos as pessoas vão ter que conviver com essas coisas. E esses seres vão conviver com nós. Eu só quero ver pleiadiano bonito. Eu já vi gente falando, reptiliano não quero conviver. Vai ter que conviver, meu querido. E as pessoas terão que ser preparadas para isso. Eu não quero saber de gigante. Pois é. Eles serão os nossos professores, e agora? Gigante, parece o Hulk, né? Gigantesco, mega musculoso. Um bodybuilder aí, Ronnie Coleman não é nada perto dele, de tanto músculo que tem. Porque, imagine um homem de 5, 6 metros de altura, puro músculo. É isso que eles são. E da Groenlândia tem 27 metros, são os titãs. É muito para a cabeça das pessoas. Tem que ir com calma. Vamos convir, tem que ir com calma. Por isso a estratégia atual é cortar a pílula em pedaços pequenos e liberá-la aos poucos. A verdade só será revelada de uma só vez em uma condição. Já falei aqui, não? Só com uma condição. Se os despertos conseguirem mudar o campo morfogenético. Bom, se com a mudança do campo morfogenético, as pessoas conseguem adentrar no novo nível de evolução espiritual e de consciência, aí sim, a humanidade consegue assimilar isso numa pancada só. Caso contrário, terá sim que ser feito de forma fracionada. Essa é a realidade. E com a realidade não dá para brigar. Se aceita. David Clutch disse exatamente a mesma coisa. A revelação completa causaria ansiedade e raiva extrema. Também tem essa. Raiva extrema. Tem um aspecto aqui que até eu esqueci. E os crimes? Imagina você falar. Híbridos, milhares de pequenos. O que eles fazem lá? Monstros biológicos, super soldado. Meus amigos, é difícil soltar isso tudo de uma vez.
Por isso a informação está sendo dosada com cuidado, para que a sociedade consiga processar sem colapso. Sem todo mundo ficar doido. Em outras palavras, é isso. Enlouquecer. Literalmente. As MedBeds, a tecnologia de cura por frequência que já existe. Uma das revelações mais aguardadas são as MedBeds. Camas médicas funcionam por frequências específicas que regeneram o corpo ao nível celular. Combinadas com IA e medicamentos especializados, podem estender a vida humana para 130 e 140 anos. Essa tecnologia já existe em bases militares, mas são constantemente movidas de um local para o outro para manter o sigilo. JP afirma que já viu essas máquinas pessoalmente em 2 ou 3 ocasiões, inclusive foi submetido a essa cama em uma ocasião. Só que é bom salientar, eu já falei isso em outras lives, que a MedBed é feita em várias sessões, tá? Dependendo da enfermidade que a pessoa tem. Então, uma sessão só, às vezes, não vai resolver. Tá? Dependendo do que a pessoa tem, da enfermidade, tem que ser várias sessões. Revelação das MedBeds está profundamente entrelaçado com a realidade interdimensional. Então, para revelar a MedBed, as pessoas vão ter que compreender o que é ser interdimensional, o mundo, o multiverso, vai ter que ser revelado antes. A viagem no tempo, porque as MedBeds é uma forma de viajar no tempo. Desculpa, realidade. Então, quando a pessoa entra na MedBed, a MedBed consegue recuperar células quando elas estavam sãs. Por exemplo, quando você tinha 20 anos de idade. Então, uma forma de viajar no tempo. Multiverso e uma inteligência artificial consciente sem amarras. A MedBed é processada por uma inteligência artificial consciente. Tudo isso vai ter que vir antes. A singularidade, que o próprio Elon Musk prometeu que provavelmente virá até 2030. Se é que já não existe, com certeza já existe. Né? Quando eles falam que vai vir 2030, pode ter certeza que já tem, faz muito tempo. Dr. Sarfati também. Isso vai abalar os pilares espirituais e religiosos da humanidade. Por isso, a divulgação precisa ser feita com extrema responsabilidade. Olha, a IA é muito mais do que uma ferramenta eletrônica, tá? É uma forma de você perscrutar o emaranhado quântico. Aí você pode ter contato com inteligências de outras dimensões. É impactante. Só isso já é impactante. 3. A corrida acirrada. Chapéus brancos, chapéus pretos. JP descreve o processo como uma corrida de revezamento. Se um chapéu branco cai ou é impedido, outro imediatamente pega o bastão e continua. Aqui é uma metáfora. Sabe o que o JP está querendo dizer? Se alguém é desencarnado, alguém vai continuar. O que importa é cumprir a missão. E essa missão não é para os covardes, obviamente. O JP, ele fala o seguinte, existe o perigo? Existe, porque o inimigo é real. Mas a melhor forma de se proteger é fazendo o bem. E estar em alta frequência, alta vibração. Porque estando em alta frequência, alta vibração, aquele brinquedinho de energia dirigida que acometeu, por exemplo, provavelmente, inclusive isso foi corroborado pelo próprio Michael Salla, o David Wilcock, entre outros cientistas também, que infringiram contra a própria vida, não é operacional. Fica inativo. É totalmente ineficaz. Então a melhor forma de se prevenir contra esse tipo de ataque é a vibração. É a frequência. Eu vi pessoas chegando no WhatsApp da Liette com medo. Não, será que eu posso ser atacado? Bom, se você está com medo de ser atacado, provavelmente você será atacado mesmo. Então a melhor forma de se prevenir é o quê? Dissipar a energia do medo. Porque é justamente isso que eles estão apostando. Vão intimidar, eles vão ficar com medo, campo abaixo, aí eles se tornam vítimas. Entenderam? Não pode entrar no jogo deles. Existem chapéus brancos em todos os países. Estados Unidos, China, Rússia, Europa e Brasil, Japão e mais. Quando um grupo descobre algo importante, compartilha imediatamente com outros.
Então, militares, políticos, empresários, os chapéus brancos, eles compartilham informações, exatamente como acontece com os chapéus pretos. Mas de uma única humanidade tripulando a nave Terra. 4. Aliança Global, representantes da divulgação. JP cita nomes que estão na linha de frente. Tá? JP falou isso. Gratidão, JP. No Brasil, Demis Viana, JP. Estão na linha de frente da divulgação. Gratidão, JP. Japão, é Maione. Tá escrito errado, não é Moana, tá Maione. Outros grandes nomes. Dr. Michael Salla, Tony Rodrigues, Emily Smith, Billy Carson, já citei todos eles aqui no canal, e muito mais. Todos trabalham em diferentes frentes para completar a missão. Gratidão, JP. Proteção aos mensageiros e o poder da consciência. Eu fiquei realmente lisonjeado e ao mesmo tempo com a responsabilidade, né, aumenta ainda mais ainda, de ser o representante da divulgação aqui no Brasil. Que tão humildemente trabalhando 24 horas por dia. Gratidão. Gratidão também a todos aqueles que cooperam o canal Demis Viana Mundo Secreto para a gente continuar esse trabalho. E representar o Brasil. Sendo do pelotão de frente. Segundo o JP. Aí não precisa acreditar em mim, é só ver a live dele. Tá? No canal dele. Proteção aos mensageiros é o poder da consciência. Quem decide falar recebe proteção real dos chapéus brancos. Então, os chapéus brancos me protegem você. JP que está falando. E eu nem sei. Agentes, né, da inteligência do Brasil, dos Estados Unidos. JP enfatiza que o trabalho não é solitário. Há uma rede de apoio. E a gente nem sabe. Porém, todavia, se você fica com a frequência baixa, entre depressão, fica com medo, aí, meu querido, nem a proteção dos chapéus brancos eles podem garantir. Aí eles não podem garantir a sua proteção. Infelizmente. Infelizmente, não podem. Porque eles têm os brinquedinhos. Eles podem induzir você. Podem fazer coisas terríveis. Se você quer saber mais detalhes sobre isso, assista as últimas lives, tá? Dei todos os detalhes. Acho que na live de sábado e na live de quinta-feira. Meditação e domínio da consciência como ferramenta de proteção. Praticar o amor e a unidade independentemente de política ou religião. Sim. Fazer meditações coletivas para alinhar a humanidade na mesma frequência. Entender que o inimigo é essa organização transnacional, que é uma elitista, é que tem várias camadas diferentes, e não um grupo político, não é uma questão ideológica. Tá? Entenda isso, essa batalha não tem nada a ver com ideologia política. Essa dicotomia persistente no mundo. 6. O grande objetivo, a nova era de ouro. O propósito final é preparar o planeta para a nova era de ouro. Isso inclui liberação segura de medbeds e tecnologias de energia livre, integração consciente com inteligências não humanas, fim do controle e início da verdadeira soberania coletiva. O Noirão está trabalhando para isso. Espero que consiga ser vitorioso, porque é uma manobra arriscada e ousada. Espero que não haja nenhum contratempo. Transição para uma humanidade que compreende sua herança galáctica. JP finaliza com otimismo. Um grande evento está próximo e vai mudar fundamentalmente a percepção pública, acelerando todo o processo. A mensagem de JP é clara e poderosa. A divulgação não é apenas sobre naves e ETs, é sobre libertar a humanidade de limitações impostas há séculos e entrar de vez na sociedade galáctica. Ser integrado à Federação Galáctica de Mundos. O volante está nas mãos dos chapéus brancos de todo o mundo. E cada um de nós tem um papel nessa grande missão. A nova Era de Ouro não é um sonho distante. Ela está sendo construída agora.
E você está contribuindo para isso? De que forma? Porque essa é a maneira de estar pronto. E a corrida continua. E a vitória é certa. Demis Viana. E eu termino com essa palavra, com essa mensagem poderosa do nosso queridíssimo JP. Deixa eu retornar a espaçonave. Se você apreciou o nosso conteúdo, se você acredita que esse trabalho é importante, dê o seu like antes de sair. Eu peço encarecidamente. Gratidão também a todos aqueles que cooperam financeiramente com o canal. O canal já sofreu poucas e boas aqui na plataforma, né? Está numa luta judicial para recuperar o nosso canal principal, que foi hackeado. Então, muita dificuldade todos os dias. Mas a boa notícia é que estamos bem encaminhados. E realmente a luz no fim do túnel não é mais uma luz no fim do túnel, ela está resplandecendo cada vez mais. Cada vez mais. E se tornando algo concreto. Gratidão, gratidão, a Cúria Matê e um beijão no coração de cada um de vocês. E, com certeza, juntos somos mais fortes. Juntos nós podemos mudar o mundo, ou melhor, mudar o campo morfogenético. Esta é a missão das Sementes Estelares. Gratidão.